Queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos muito felizes de compartilhar esses momentos especiais para dialogar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina, especificamente agora relacionado com o tema do discipulado. E o título da lição desta semana é A Ceifa e os Ceifeiros. E é a lição número 12. Falando da lição 12, falta apenas esta próxima semana para terminar este trimestre. Eu quero agradecer muito o apoio e o carinho de todos vocês ao escrever cartas e dar-nos todos os conselhos para seguir avante nessa realização. Quero desafiar a vocês. O próximo 12 de abril temos Amigos da Esperança, uma linda oportunidade para levar nossos amigos para a igreja. Será uma festa espiritual. Em seguida, começaremos com a Semana Santa. Vamos preparar o coração para essa grande celebração. Vamos a ter uma palavra de oração, mas vou apresentar nossos convidados desta ocasião. Pastor Emílio Abdala, que é nosso colega de trabalho na área de missão global na União Central Brasileira. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Edson Choque. Também está conosco o pastor Everon Donato, que coordena as atividades de discipulado na divisão e é diretor de Ministério Pessoal para toda a América do Sul. Bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Vamos a fazer uma oração e vamos dar continuidade ao nosso esboço. Deixe-me fazer a oração agora. Querido Pai, muito obrigado por este momento especial. Acompanha-nos e guia-nos para entender bem em que consiste a colheita que o Senhor quer que nós façamos neste mundo. No nome de Jesus. Amém. Thomas Johannes Bach, estudante de engenharia, caminhava por uma rua de Copenhague certo dia, quando um juvenil se aproximou dele com um folheto na mão e disse: aceita esse folhetinho? Ele tem uma mensagem especial para o senhor. Olhando para o folheto, Thomas viu que era religioso. Não estava interessado e não gostou de ter sido parado na rua por causa de um folheto. Por que você incomoda as pessoas com a sua religião? Quis saber ele, sou perfeitamente capaz de tomar conta de mim mesmo e posso fazer o que eu quiser, não precisa que alguém se aproxime de mim. Como o rapazinho continuasse com a mão estendida, Thomas pegou o folheto de modo grosseiro, rasgou e colocou no bolso. O garoto virou-se e foi embora, muito triste. Mas Thomas não conseguiu tirar os olhos do menino. Dirigindo-se ao vão de uma porta, o juvenil curvou a cabeça e orou, silenciosamente. Thomas observava e percebeu que lágrimas corriam pela face do menino. O coração de Thomas foi tocado ali. Estava alguém que se importava tanto com sua alma, a ponto de oferecer-lhe um folheto, e ele havia rejeitado. A partir daquele momento, a vida de Thomas tomou um rumo diferente e, em vez de tornar-se engenheiro, tornou-se missionário na América do Sul. Entender que nós não usamos o Espírito Santo, é Ele que nos usa. Esse é o foco da lição desta semana. Só assim será terminada a grande colheita. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a trabalhar dois assuntos fundamentais neste esboço. Em primeiro lugar, trabalhando com o Espírito, que é diferente que trabalhar com o Espírito Santo. E em segundo lugar, vamos falar da colheita, como acontece a colheita. Pastor Abdala, qual é a diferença entre dons espirituais e frutos do Espírito? Um dom espiritual é uma habilidade especial concedida pelo Espírito ao corpo de Cristo, à igreja. Então, são as ferramentas que você tem para cumprir a missão. Cada crente recebe um dom especial. Há uma outra verdade sobre isso, que cada dom pode ser desenvolvido pelo uso. E não existe um dom superior ao outro. Paulo deixa bem claro isso em 1 Coríntios 12. Então, na Bíblia você encontra pelo menos 3 passagens que descrevem essa lista de dons. Você tem aí
Efésios 4, você tem 1 Coríntios 12 e tem Romanos capítulo 12, a mesma coisa. Então, enquanto que os dons descrevem aquilo que o crente faz, o fruto do Espírito descreve aquilo que o crente é. Então, isso mostra as qualidades que nós temos que ter para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto os dons nós podemos ter um ou dois, no fruto nós precisamos ter todos. Amor, paciência, temperança. Há uma lista enorme de dons, dos frutos do Espírito. Eu poderia comparar da seguinte maneira. Uma pessoa que trabalha numa empresa, ela tem que ter um dom. Ela é balconista. Então, ela precisa ter um só dom, um ou dois. Mas ela precisa ter todas as características. Ela precisa ser honesta, prestativa, trabalhadora. Então, o crente pode ter um ou dois dons, mas ele precisa ter todos, todo o fruto do Espírito Santo. Agora, para ser evangelista, para transmitir uma mensagem, eu tenho que ter dom. Como funciona isso? Porque alguns dizem, eu tenho o dom de evangelismo, mas posso cantar. Meu dom é cantar. Eu vou dedicar-me a cantar. Será que ele está sendo excluído de alguns dons de evangelismo, especificamente? Ou todos têm algum dom? Qual é a relação? Todos têm que testemunhar, por exemplo. Para testemunhar, nós precisamos de dom? Não. Todos nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. De uma maneira ou outra. Podemos testemunhar usando diferentes dons. Ok. Agora, eu entendo que isso independe do dom, como disse o pastor Abdala. Ellen White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. O livro do Serviço Cristão, ela fala sobre isso. Então, se eu sou discípulo, eu devo testemunhar, devo ser um missionário, eu devo levar a missão de alguma forma para o meu semelhante. Isso independe do meu dom espiritual. Agora, tem também os talentos, que são habilidades especiais. Porque dom é habilidade? O dom é concedido pelo Espírito. O talento é concedido pelo gene. A habilidade. Sim. Né? Ambos precisam estar a serviço de Deus. Por exemplo, uma pessoa... Quando está no serviço de Deus, se torna um dom, então. Sim. Por exemplo, um talento. Uma pessoa pode receber o dom de línguas, uma habilidade sobrenatural de falar em um momento especial. Mas ela também pode ser dotada pelo gene com a habilidade de um poliglota. Ambas essas habilidades precisam estar dedicadas a Deus. Não só o dom, mas os talentos também. Né? Sim. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, então deixa de ser uma habilidade, exato, você se tem torna um dom espiritual. O dom de cura, habilidade de médico, o talento de médico. Ambos podem ser dedicados a Cristo. Tá bom. Agora, então, como é que funciona o processo aquele pelo qual as pessoas são conduzidas finalmente a um crescimento espiritual? Porque estamos falando da colheita agora. A colheita, qual é o clima da colheita? Como funciona esse processo, pastor? O processo de discipulado, pastor, eu diria que tem 5 fases. A primeira fase é a semeadura e a segunda fase é o cultivo. Em 1 Coríntios 3, verso 6, você encontra lá Paulo dizendo, né? Eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Então, você vê aí distintas fases. Semeadura e você vê a outra fase, o cultivo. Agora, além da semeadura e do cultivo, você tem a fase da colheita. Esse é o momento em que os frutos estão maduros, o coração está pronto para ser colhido para o reino de Deus, a pessoa está decidida, então ela deve ser colhida. Mas é aí que para um processo de discipulado? É uma pergunta, será que para aí? Não, de forma nenhuma. Depois da colheita, ainda há pelo menos mais 2 fases. A fase da permanência e a fase da reprodução. É isso que diz o livro de João, no capítulo 15, e o versículo é o versículo 4. O apóstolo João, o evangelista, diz assim, permanecei em mim, e eu permanecei em vós, palavras de Cristo. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Permanecei. Veja, essa palavra indica que não apenas devemos colher frutos para Deus, mas esses frutos devem permanecer. E eles devem permanecer, e esta permanência é uma permanência de qualidade,
Porque no verso 5 diz assim: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí entra a quinta fase, que é a fase da reprodução. Então, um discípulo que está nesse processo, ele vai passar pela semeadura, pelo cultivo, pela colheita, mas ele vai permanecer e vai gerar novos discípulos para Deus. E nosso erro é esse, né? Só parar quando ele realmente é batizado e quando apenas está começando a vida, né? E ali é onde achamos que já concluiu nossa labor. O pai, por exemplo, passa 9 meses grávida, a mãe, né? E depois que nasce, ok, já cumprimos função, se vira. Ninguém deixaria a criança aí jogada. Não caminha, não sabe fazer nada. É um momento para continuar seu crescimento. Não é só um obstetra. Não né? é um obstetra, exatamente. Vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Algumas aplicações práticas para nós e para a nossa igreja. Por exemplo, tua igreja tem algum projeto voltado para cuidar das crianças espirituais que nascem na fé? Pastor Évero, que plano tem a igreja para cuidar dessas crianças na fé, que nascem no batismo? Não é razoável gerar filhos para Deus e abandoná-los. Por isso a igreja tem um plano chamado ciclo do discipulado. Uma vez que a pessoa toma a decisão do batismo, ela ainda deve ter 2 fases a mais, 2 fases nesse processo de discipulado. Uma se chama confirmação e a outra se chama capacitação. Na confirmação, a pessoa vai aprofundar os seus conhecimentos doutrinários e pertencer a uma comunidade, um pequeno grupo, por exemplo. E na capacitação, essa pessoa vai descobrir que ela é um ministro de Deus, foi chamada para exercer um ministério. Ela tem dons espirituais e deve colocá-los a serviço do Senhor. Então, o trabalho do discipulado não termina no tanque batismal. Não. Ele deve continuar, pastor. E vai muito mais além de apenas o batismo. Pois bem, vocês têm aí uma aplicação clara que poderiam desenvolver em sua unidade, em sua igreja, permanecer e seguir cuidando das crianças. Vamos a passar à última parte de nosso esposo, que é a criatividade. Os agricultores sabem que os campos estão maduros. Os líderes espirituais podem descobrir que os campos espirituais estão maduros. Algumas vezes as colheitas não acontecem nas datas programadas pela igreja, sino todo tempo. Há tempo de colheita, as pessoas maduram, são colhidas e então vão começar a crescer. Algumas pessoas são colhidas antes de tempo. Outras pessoas são colhidas depois e não é bom tampouco. Cada tempo de maturidade tem seu lugar para fazer esta colheita. Por favor, trabalhemos por pessoas permanentemente, não por programas, sino para salvar pessoas. Cada unidade de ação, cada pessoa teria que ter sempre, permanentemente, um projeto para alcançar alguma outra pessoa. E nós estamos insistindo muito nisso. Parece reiterativo, todas as vezes termina a lição com isso. E eu estou desenvolvendo aqui, juntamente com várias pessoas, o esboço da lição da Escola Sabatina, e parece que sempre que chegamos no final da lição, caímos na mesma coisa, porque não há outra ação que Deus nos pede. Temos que tomar decisões em favor de nossa salvação, da salvação de muitas outras pessoas. E para isso nós temos que ajudar a desenvolver pessoas. Preocupa-te por alguém, ora por alguém e ajuda a chegar ao céu alguma pessoa. A maior satisfação do ser humano é quando a pessoa é colhida. A maior alegria é quando nasce o filho. Tem esse privilégio. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por esta lição. Dá-nos o gozo e a alegria de poder gerar filhos para a honra e a glória de Deus, até que alcancem a maior bênção que encontrasse contigo para sempre. No nome de Jesus. Amém, Senhor.
esta ocasião. Pastor Emílio Abdala, que é nosso colega de trabalho na área de missão global na União Central Brasileira. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Edson Choque. Também está conosco o pastor Everon Donato, quem coordena as atividades de discipulado na divisão e é diretor de Ministério Pessoal para toda a América do Sul. Bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Vamos a fazer uma oração e vamos dar continuidade ao nosso esboço. Deixe-me fazer a oração agora. Queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos muito felizes de compartilhar esses momentos especiais para dialogar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina, especificamente agora relacionado com o tema do discipulado. E o título da lição desta semana é A Ceifa e os Ceifeiros. E é a lição número 12. Falando da lição 12, falta apenas esta próxima semana para terminar este trimestre. Eu quero agradecer muito o apoio e o carinho de todos vocês a escrever cartas e dar-nos todo. Querido Pai, muito obrigado por este momento especial. Acompanha-nos e guia-nos para entender bem em que consiste a colheita que o Senhor quer que nós façamos neste mundo. No nome de Jesus. Amém. Thomas Johannes, os seus conselhos para seguir avante nessa realização. Quero desafiar a vocês. O próximo 12 de abril temos Amigos da Esperança, uma linda oportunidade para levar nossos amigos para a igreja. Será uma festa espiritual. Em seguida, começaremos com a Semana Santa. Vamos preparar o coração para essa grande celebração. Vamos a ter uma palavra de oração, mas vou apresentar nossos convidados